Olá, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Religião, Direito e Teologia. Estamos aqui mais uma vez para apresentar-lhes um conteúdo de ótima qualidade. Um conteúdo que será útil para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. O que eu venho apresentar para vocês hoje, esta magnífica obra, Saldo Extra, é um livro sobre finanças pessoais, do autor Antônio Tostes. Quem que é o autor Antônio Tostes? O autor Antônio Tostes, ele é pós-graduado em administração e em ciências contábeis. Ele tem uma longa experiência como líder e administrador financeiro em várias organizações e instituições, entre elas a Casa Publicadora Brasileira, a CPB, e atualmente ele é o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, e ele tem um canal no YouTube e também na Rede Novo Tempo, chamado Saldo Extra, um canal que se propõe a falar de finanças pessoais. Bom, o título desse livro é Saldo Extra, como organizar as finanças e garantir o seu futuro. É um ótimo livro para as famílias, principalmente para nós brasileiros, que nós sabemos que estamos passando por um momento de crise, um momento de recessão econômica, pós-pandemia. Sabemos aí que existem muitas pessoas desempregadas e nós temos que saber administrar os poucos recursos que nós temos. Mas ainda bem que Deus nos dá orientação e Ele inspira pessoas a escrever obras que podem nos orientar na nossa vida pessoal. Bom, qual que é o propósito desse livro? O que ele se propõe? O que ele diz aqui na contracapa? Organizar o orçamento é o primeiro passo de uma vida mais leve e feliz. Então, se você quer ser feliz, você tem que organizar a sua vida financeira. Apesar de muitos saberem disso, não controlam devidamente os gastos. O problema é que navegam financeiramente no escuro e acabam se afogando no vermelho. O resultado disso é frustração, estresse e infelicidade. De acordo com as estatísticas, a maior parte dos divórcios atualmente acontecem por problemas financeiros. Sabemos que os casais acabam se desentendendo por questões financeiras. Então, nada melhor do que nós buscarmos conhecimento com relação às questões financeiras. Esse livro é um auxílio indispensável tanto para aqueles que sonham em planejar as finanças, quanto para os que pretendem desenvolver esse hábito. Ensina a aprimorar o controle financeiro, pessoal e familiar, tanto quanto a escapar das dívidas e a conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Então, você quer ter a sua liberdade financeira? Siga as instruções desse livro. Deus ama a liberdade e deseja que você seja financeiramente livre. Descubra como, lendo esse livro. Além do autor ele ser diretor-geral da Rede Novo Tempo, ele é apresentador do programa Saldo Extra, E ele passou vários anos se preparando junto à sua equipe, para compartilhar nesta obra os conhecimentos que ele adquiriu, que ele acumulou durante os seus períodos de pesquisa, através de entrevistas e através da sua experiência de vida. Tostes proporciona um olhar diferenciado sobre temas sensíveis como estabilidade financeira, controle de despesas, organização de orçamento, consumismo, mercado financeiro, investimentos, empréstimos, seguros e vidas. Esse livro ensina de modo prático e simples como administrar os recursos que Deus nos concede, com o propósito de atender cada necessidade pessoal e ajudar aqueles que precisam. Então aqui, como que ele diz aqui na contracapa? Como você deve ter uma vida financeira equilibrada? Como viver de modo confortável, desfrutando de boas férias e construindo sonhos para a sua família, com as bênçãos de Deus? Se essas perguntas passam por sua mente e você não sabe por onde começar, este livro apresenta um caminho que você deve seguir, um caminho seguro. Por meio de uma linguagem simples, você encontrará princípios básicos e dicas práticas para organizar as suas finanças e não cair nas armadilhas financeiras. Aprenderá também a estabelecer um orçamento adequado à sua renda e às suas necessidades. Descobrirá formas de aplicar os recursos que consegue poupar
de maneira que seu patrimônio acompanhe naturalmente o crescimento de sua família e das despesas. É um livro indispensável para quem deseja crescer, ajudando a si mesmo e aos outros. Então aqui na contracapa ele vem falando isso. Esse livro, a edição dele é de 2018 e ele vem dividido em 21 capítulos. 21 capítulos, é um livro bem completo, né, com várias dicas, e é um livro que tem uma leitura muito fácil. Um livro de aproximadamente 224 páginas, e ele vem trazendo aqui 21 capítulos. Eu quero só citar aqui alguns capítulos, né? O primeiro capítulo ele fala sobre a prosperidade material versus o consumismo, né? A busca pela estabilidade financeira, planejando o êxito financeiro, como você deve fazer um orçamento, como você poupar e ser um bom investidor. Nós sabemos que a maioria das famílias não tem o hábito de poupar, não tem um fundo de reserva. Então você tem que aprender a fazer um fundo de reserva para emergência, uma reserva de emergência, pelo menos 10% da sua renda bruta, né? Controle das despesas, a maioria das pessoas também não tem o hábito de controlar as despesas, porque vão gastando e chega no final do mês e estão no vermelho, não está sobrando dinheiro para pagar as suas contas. Economia doméstica, você faz uma economia doméstica, você controla os seus gastos domésticos, despesas com água, com energia, com telefone, material de consumo, alimentação, moradia, você paga um aluguel caro, ou você paga um aluguel barato, ou você tem casa própria. Consumindo com responsabilidade, educação financeira, um dos maiores problemas da sociedade brasileira, que nas escolas não se ensinam finanças pessoais, não se tem um programa de educação financeira para as nossas crianças e para os nossos jovens, e eles crescem sem nenhuma orientação financeira, né? Então, educação financeira, tecnologia e finanças pessoais. Você está se utilizando da tecnologia para administrar as suas finanças pessoais? A importância e o planejamento das suas férias. Você consegue tirar férias? Você consegue poupar para as suas férias? Casa própria, primeiro objetivo patrimonial. Você tem casa própria ou você paga aluguel? Sabemos que a maioria da população brasileira não tem onde morar, mal consegue se alimentar. E a sua casa própria? Todo o seu salário, ou a metade do seu salário, você utiliza para pagar o aluguel? Pense nisso. A casa própria é o seu primeiro objetivo patrimonial. Mercado financeiro. Você tem acompanhado o mercado financeiro? Você tem procurado obter conhecimento no mercado financeiro? Como que você está investindo as suas economias? Isto é, se você faz alguma economia, se você tem alguma poupança, alguma reserva de emergência? Empréstimos. Quando, como usá-los? Você está endividado? Sabemos que a maioria da população encontra-se atualmente endividada. Talão de cheque, cartão de crédito, limite de cheque, empréstimos pessoais com juros absurdos, com juros abusivos. Então, se você está nessa situação, esse livro é ideal para você. Dívidas, como você se livrar delas? Você está endividado? Você está com o nome ciprocado, como diz o pessoal? Está com o nome no Serasa, no SPC? Está no cartório? Como está a sua vida financeira? Se eu estou falando para uma pessoa que está com essa situação, esse livro é muito indicado para você. Seguros, você tem o hábito de fazer seguros? Seguro de um carro, de qualquer veículo, uma moto, seguro residencial, seguro de vida, seguro de acidentes? Então nós temos que adquirir esses hábitos para a nossa vida pessoal. A busca do primeiro salário, o primeiro emprego. Se você é um jovem que está começando a sua vida profissional, você está em busca de um primeiro emprego, você vai ter que aprender a administrar o seu salário, como você deve viver com o seu salário. Autônomos, aqueles que são autônomos, aqueles que são empreendedores, que são microempreendedores, tem que aprender a administrar as receitas e as despesas para que obtenham lucros. Se você é autônomo, esse livro também é ideal para você. E alcançando a independência financeira, e por último, que deveria ser o primeiro tópico, né? Finanças e o relacionamento com Deus. Então, este autor, além de se preocupar com a sua vida financeira, com a sua vida pessoal, ele aborda no último capítulo as finanças e o seu relacionamento pessoal com Deus.
Então, pessoal, é isso aí. Esse é um ótimo livro, eu indico. Saldo Extra, do autor Antônio Tostes. Ele é diretor da rede Novo Tempo. Existe um programa chamado Saldo Extra, tem no YouTube, tem no canal Novo Tempo, e é uma indicação de leitura, uma ótima indicação de leitura que eu quero indicar para vocês hoje. Eu indico para vocês sem medo de falar, porque esse é um ótimo livro e essa é a nossa dica de hoje. Fica aí a dica, façam uma boa leitura, façam um bom proveito e coloquem em prática em suas vidas. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.